no conteúdo, né? A gente já está em 3 minutinhos aí. Então, João, Henrique, Mariana, quem mais estiver chegando aí, a gente recebe hoje a Camila e a Aline, e elas são da B2W, vieram super gentilmente ceder um conteúdo para a gente aí, e vão falar sobre processos seletivos, né? Essa coisa de desmistificar mesmo, então contar um pouco mais o que as empresas estão olhando de verdade, né? A gente fica muito na dúvida, eu estou numa dinâmica de grupo, o que será que a empresa está olhando? Ela está olhando para onde eu olhei, como eu me sentei, né? Se eu cruzei a perna, se eu não cruzei, a gente tem uns mitos a respeito disso, né? Então as meninas vão contar um pouco para a gente o que a empresa olha no currículo, no LinkedIn, numa dinâmica de grupo, numa entrevista, enfim, o que as empresas buscam de verdade, né? Então aproveitem muito o conteúdo da Aline e da Camila, participem, contem das expectativas de vocês, e eu tô por aqui também, vou ficar acompanhando com vocês, só vou fechar a câmera e o microfone para não atrapalhar, tá bom? Meninas, a turma é de vocês. Obrigada, Tati. Obrigada. A gente está super feliz de estar aqui hoje com vocês. Aline, não sei se você quer se apresentar primeiro, não sei se você já estava aqui. Não, eu só falei com o João Pedro achando que ele era outra pessoa, mas tudo bem. Foi assim que eu me apresentei. Galera, eu sou a Aline aqui de Programas de Entrada da B2W Digital. Ajudo a cuidar das nossas parcerias com comunidades, institutos, universidades. O que vocês precisarem, vocês podem me procurar pelo LinkedIn, Aline Lopes, com S, que eu estou à disposição e a gente pode conversar, vocês podem perguntar mais da B2W, eu fico à disposição, tá bom? Obrigada. Ótimo, obrigada, Aline. Bem, pessoal, meu nome é Camila, sou coordenadora de RH aqui na B2W, já fiz um pouquinho de tudo aqui dentro da companhia, mas sempre trabalhando com atração e seleção, né? Então, hoje a gente tem diferentes portas de entrada, diferentes canais para recrutar talentos para a B2W. Eu sempre trabalhei nessa frente, e hoje a Aline tá aqui comigo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, deixa eu ver se eu consigo. Acho que vocês já devem estar vendo, qualquer coisa me avisem, tá? Sim, Camis. Tá indo? Beleza. Sim. Só para contar, assim, para quem não conhece a B2W, né, só para entender o cenário em que eu estou inserida, a B2W hoje ela faz parte de um grupo muito bacana que chama Universo Americanas. O Universo Americanas ele tem como principal objetivo realizar os sonhos, né, e atender as expectativas dos nossos clientes, seja através das plataformas online, né, que é a B2W, ou através do mundo físico. São mais de 1.700 lojas espalhadas por todo o país. Tenho certeza que todo mundo já entrou numa Lojas Americanas. Então, a gente faz parte desse ecossistema que tem como objetivo atender os clientes. E aí, falando de B2W, a gente tem 4 marcas super queridas pelo público e também super conhecidas. Sei que elas dispensam apresentações, mas vou passar aqui rapidinho, tá? Então, Americanas.com foi uma das pioneiras do mercado brasileiro. Ela tem tudo para todo mundo a hora que vocês quiserem. A ideia é que dentro dessa plataforma vocês podem encontrar desde um trator até banana, tá? Então a ideia da Americanas é realmente atender o maior público possível com o maior portfólio também do mercado. A Submarino é uma marca mais nova, né, mais jovem, que tem ali como foco tecnologia, livros, games. Diferente da Americanas, aqui a gente já tem um segmento de mercado. A gente está buscando um público jovem ali, de até uns 35 anos, que é muito apegado à tecnologia. A gente tem uma terceira marca, que é o Shoptime. O Shoptime foi o primeiro canal de home shopping do país. Não sei se vocês já assistiram um canal de TV, mas aqui a gente vende produtos próprios, né, das marcas. E também aquela panela super diferente, que as mães adoram. Então, aqui é muito focado no mundo mulher e no mundo casa. E aí, a última marca, né, também mais recente, é o Sou Barato. Para quem não conhece, o Sou Barato é o outlet das Lojas Americanas. E aqui a gente vende produtos com descontos super diferentes, né? Então, é bem bacana para quem quiser dar uma olhadinha depois também. Pesquisem sempre o Sou Barato, tem bastante coisa legal por lá. Tá, então, acho que era bem rapidinho, assim, mas para vocês entenderem, né, quem é a B2W, o que a gente faz. A B2W é uma grande plataforma de tecnologia que faz, né, toda a operação dessas 4 marcas. Então, de toda a infraestrutura de tecnologia que a gente tem por trás, todo o processo de venda e até a logística, né, para os produtos chegarem na casa de vocês. Então, nós somos
a B2W e hoje a gente veio falar aqui com vocês sobre processos seletivos. Então, como a Tati falou, acho que tem muitos mitos, né, e medos sobre o processo seletivo, e a ideia é que a gente possa conversar hoje. Então, fiquem à vontade para desmutar o microfone, para mandar mensagens no chat. A gente vai interagindo aí na próxima 1 hora, tá? E antes de entrar, de fato, nas dicas, né, que eu trouxe, e a gente ir passando pelas etapas do processo seletivo, eu queria falar com vocês sobre um processo muito importante que vem antes de vocês participarem de um processo de seleção, que é um processo de olhar para si mesmo. Né, a gente, aqui dentro do RH, além de estudar o comportamento dos nossos candidatos, a gente estuda muito o comportamento da população em geral, né? Até para a gente entender as questões geracionais, de regiões. Então, a gente estuda muito para esse lado comportamental da população como um todo. E o que a gente vem percebendo é que a gente tem uma grande dificuldade de se concentrar, de se realmente dedicar para um tema específico e para fazer autoavaliações. Né? Então, assim, trouxe aqui uma pesquisa, mas vocês vão encontrar várias aí no mercado, né? Que, por exemplo, 47% é a média do tempo que a gente passa divagando, pensando em qualquer outra coisa aleatória. Sabe aquele mico que você pagou na 5ª série? A gente fica revisitando aquelas coisas, né? E 70% das pessoas, né, não são capazes de prestar atenção nas reuniões. A gente está vivendo muito isso, né, no ambiente online. Eu não sei vocês, durante as aulas ou durante as palestras, é muito fácil se distrair com o carro que passou, o cachorro que latiu. Então, a gente não tem essa atenção profunda. E só 2% se dedicam para um processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E isso é fundamental para quem vai participar de um processo seletivo. Então, eu queria trazer aqui para vocês, né, uma provocação e queria pedir um combinado de que durante essa 1 hora a gente saia do piloto automático, né, a gente se desconecte das coisas e realmente seja presente para a gente conseguir fazer algumas reflexões, porque o processo de autoconhecimento ele é extremamente importante para quem vai participar de um processo seletivo. Acho que ele é o fundamental. Assim. E aí, entrando um pouquinho mais, né, o que é o autoconhecimento? É a gente ter clareza de onde a gente quer chegar, quais são os meus valores, e a partir disso eu assumir as responsabilidades pelo meu desenvolvimento. Eu e a Aline, a gente acompanha aqui de perto os programas de entrada na companhia, né? Então, principalmente programas de estágio. A gente escuta muito aqui dos estagiários qual o plano de carreira da companhia, o que a companhia vai me dar de treinamento, o que o meu gestor vai me oferecer. Isso é importante, né? São ferramentas e pontos de apoio importantíssimos dentro da nossa carreira, mas se a gente não assumir a responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento, nada vai acontecer. Né? Então, a gente sempre projeta muito dentro da companhia, no meu gestor, a responsabilidade. É importante que a gente assuma isso para si mesmo. Né? E o processo de autoconhecimento ele é importantíssimo para quem vai prestar um processo seletivo. A gente que tem muita interação aqui com os alunos universitários, também a gente escuta muita pergunta, tipo... o meu curso é muito amplo, né? Eu faço, sei lá, ADM, dá para ir para várias áreas. Como é que eu descubro qual é a área certa para mim? O que eu gosto de fazer? E esse é um processo que vocês precisam fazer antes de se candidatar para qualquer vaga. E aí eu trouxe aqui um QR Code para vocês. Quando tiverem um tempinho, a Aline, se também puder deixar no chat, me ajuda. É um teste de âncoras de carreira. Eu não sei se vocês já conhecem esse conceito, mas é um teste, né, uma metodologia que mapeia quais são os pontos imprescindíveis para você no ambiente profissional. Né? Então, do que você não abre mão, independente da empresa que você esteja e da área que você está trabalhando. Então, eu vou contar um pouquinho das minhas âncoras de carreira, para vocês terem uma ideia do que é. Tá? Para mim, eu tenho 2 âncoras. Uma é desafio, então eu gosto de ser desafiada, gosto de criar coisas novas, de poder implementar coisas novas. E uma outra âncora de carreira é o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, para mim é importante que eu tenha esse espaço para criar, para inovar, para entregar, mas que isso não consuma a minha vida pessoal e que eu consiga fazer um equilíbrio entre esses 2 mundos. Vocês perceberam que quando eu fui falando isso, eu não comentei se é no RH, se é no financeiro, se é na B2W, se é num banco, se é numa fintech. As âncoras de carreira são pontos importantes para você, que você não abre mão, que para você, enfim, ter uma carreira de sucesso, e elas não estão atreladas a uma área específica, a uma companhia, e é isso que eu queria
provocar em vocês, né? Façam esse teste e tentem pensar, assim, eu me imaginando no mercado de trabalho, do que eu não abro mão, do que é importante para mim. E a hora que você for fazendo essas reflexões e ter muito claro, né, quais são as suas âncoras de carreira, você vai começar a se identificar com algumas companhias e algumas outras vocês vão ver que não fazem tanto sentido, né? E aqui queria puxar o gancho para o tal do fit cultural, né? Então, durante o processo seletivo, vocês vão ouvir muito isso, o tal do fit cultural. O que é isso? Né? Durante o processo de avaliação, nós recrutadores, a gente avalia 3 pontos no candidato. O primeiro são os conhecimentos técnicos, né? Então, por exemplo, se alguém vai trabalhar no financeiro, é importante que tenha o Excel. Se vai trabalhar com marketing, é importante que conheça pelo menos lá o conceito dos 4 Ps. Tecnologia, alguma linguagem de programação. Então, toda vaga tem alguma habilidade técnica específica, né? Então, a gente avalia esse primeiro ponto. O segundo ponto são as habilidades comportamentais, né? Então, é como a Tati falou, a gente avalia, não, né, no detalhe, se cruzou a perna para a direita ou para a esquerda, mas muito mais a linguagem corporal, como é que vocês se comunicam, como é que vocês expõem as suas ideias. Então, a gente avalia todo um cenário comportamental. E aí, por último, o fit cultural, né? O que é o fit cultural? É o match, né? A junção das suas crenças. Então, durante o processo seletivo, durante a entrevista, vocês vão perceber que o recrutador vai fazer diversas perguntas para extrair de vocês quais são as suas âncoras de carreira, né? Então, geralmente, eles vão perguntar como é que você se vê daqui a 5 anos? O que você quer para sua carreira? Me conta uma situação que você saiu super bem, uma que você não gostou tanto. Então, tem diferentes abordagens, né? Mas o grande objetivo é que a gente consiga extrair quais são as suas âncoras de carreira, o que para você é importante, o que para você faz sentido. E tentar cruzar para ver se isso casa com os objetivos da companhia. Né? Então, da mesma forma que a ideia é que todo candidato faça um processo de autoavaliação e de autoconhecimento, a gente fez aqui também a lição de casa. E aí eu trouxe para vocês o exemplo da B2W. Tá? Então, a nossa visão é estar cada vez mais próximo do nosso cliente, numa posição de mais querida, né, e maior companhia digital da América Latina. Então, o foco aqui é sempre muito forte no cliente, né, na melhor experiência possível. Quando a gente fala de ser a maior, então os produtos têm que ser escaláveis. Então, esse é um pouquinho da nossa visão. E os nossos valores, né? Então, por exemplo, ter as melhores pessoas, ser um bom dono do negócio, respirar inovação o tempo todo, ser obcecado por resultados, buscar excelência na operação, o teu foco no cliente, né? E o Delta. Isso acontece não só na B2W, mas em várias empresas, eu acho que praticamente todas, assim, todas que eu passei, que eu conheço, todos os recrutadores fazem um processo de desdobramento dos valores. O que isso significa? Né? A gente pega um valor da companhia e desdobra em comportamentos. São esses os traços que o recrutador vai procurar durante o processo seletivo. Né? Então, trouxe aqui para vocês, a gente fez esse exercício dentro da B2W e eu trouxe aqui o valor ser um bom dono do negócio. O que isso significa? Né? O que o recrutador vai olhar durante a entrevista e procurar em você para ver se você é um bom dono do negócio? É se você apresenta alguma atitude de protagonista, né? Então, elas geralmente pedem, me conta uma situação na faculdade, me conta uma situação do seu último estágio, que você precisou lidar com algum problema, como é que você resolveu esse ponto? Então, a gente está buscando ali entender se você assumiu o papel de protagonista. Também a questão da boa utilização dos recursos, né? Eu sou uma pessoa consciente do budget que eu tenho, eu vou gastar uma fortuna para entregar o projeto, será que eu não posso economizar? Então, a gente também tenta ver essa questão da boa reutilização dos recursos. Se eu sou comprometido, né, com prazos, com qualidade, com o projeto que eu estou entregando. Se eu conheço as políticas, né, não dá para eu entregar só por entregar e acabar descumprindo uma lei, fazendo alguma coisa ilegal, então é importante que eu também tenha consciência disso. E se eu quero me tornar uma referência naquilo que eu faço. Então, esse é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. A gente fez esse exercício para todos os valores da companhia. E todas as companhias que eu conheço, então acho que dá para falar de uma forma geral do mercado, todo RH faz isso. Então, a gente pega os valores. Então, é muito importante que vocês estudem a companhia durante o processo seletivo, porque é em cima disso que os recrutadores vão fazer as avaliações. E aí, aqui, né, só trazendo e pontuando as dicas,
primeira coisa, pesquisa muito sobre a empresa. Site institucional, a página de carreiras, o LinkedIn. É importante que depois do processo de autoavaliação, né, e da repensagem ali das âncoras de carreira, vocês fazem uma pesquisa muito aprofundada para entender se aquela empresa faz sentido ou não com o que vocês buscam. Também tenta conversar com funcionários, ex-funcionários, dá super para chamar o pessoal no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede para troca de conhecimento, para network, então aproveitem, né, e façam um bom uso dela. Glassdoor, não sei se para quem conhece, é a antiga Love Mondays. É uma página em que ex-funcionários ou pessoas que fizeram processos seletivos naquela companhia avaliam e dão dicas, né, trazem alguns pontos. Também é uma boa fonte de informação. E principalmente, assim, acho que esse é o principal ponto, sejam transparentes e leais aos valores de vocês. Se vocês fizerem, né, nesse processo de busca, de conhecimento da companhia, entenderem que não faz sentido porque vocês estão buscando, assim, esquece, nem presta o processo seletivo, nem se inscreve. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu e as minhas amigas, quando a gente estava na faculdade, eu sei que o pessoal faz também. A gente digitava lá no Google e falava assim, programa de estágio, e aí, sei lá, aparecia os 20 abertos. A gente se inscrevia em todos, né? A gente saía metralhando e falava que em algum eu vou passar, e aí no processo eu descubro se eu gosto ou não da companhia, se faz sentido ou não para mim. Tentem fazer esse processo antes, né? Então, depois de fazerem uma autoavaliação e conhecerem as âncoras de carreira de vocês, deem uma pesquisada, assim, putz, esse meu estilo de vida, esse estilo de carreira que eu quero levar, faz mais sentido para o mercado financeiro, para a indústria, para uma startup. Então, tentem pesquisar um pouquinho sobre a cultura, porque vocês vão ser muito mais felizes durante o processo seletivo e vocês vão ver que vai dar muito mais match, assim, vocês vão ficar perdendo tempo com coisas que não fazem sentido para vocês, tá? E aí, assim, de fato, né, entrando nos processos seletivos em si, eu trouxe aqui as etapas do último processo seletivo de estágio da B2A. E a ideia é que a gente possa ir passando etapa por etapa para contar um pouquinho para vocês do que a gente já avaliou em cada etapa e também dar algumas dicas, né, do que fazer e o que não fazer. Então, todos os processos seletivos da companhia estão acontecendo de uma forma 100% online, desde a pandemia, né? Então, a gente adaptou todos esses processos. E a primeira etapa é a etapa de inscrição. E aí, assim, parece bobo a gente ter um slide só para isso, mas vocês não têm ideia da quantidade de candidatos que se pedem nesse processo, tá? Então, primeiro, assim, a gente recebe muito e-mail de, putz, perdi o prazo de inscrição, tem como considerar a minha fora do prazo? Não dá, né? A gente precisa seguir os mesmos parâmetros, as mesmas regras para todo mundo. Então, se vocês querem realmente fazer parte daquela companhia, sigam o Instagram, LinkedIn, tem companhias que tem até TikTok, então assim, acompanhem realmente todos os canais para vocês não perderem esses prazos. E aí, um ponto bem importante, né, tem a GUP, tem o LinkedIn, que mais? A Kenobi, cada empresa utiliza uma plataforma, e é importante que vocês preencham todos os campos corretamente. E por que eu destaco muito isso? Para o recrutador, imaginem vocês, assim, vou dar o exemplo da B2W de novo. Nosso último programa de estágio teve mais de 20 mil inscritos. Então é gente pra caramba. Aí não dá, assim, por mais que a gente tenha o maior time, a maior boa vontade do mundo, é humanamente impossível a gente olhar 20 mil currículos mão a mão, né? Um por um ali na unha. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba filtrando pelos campos ali do cadastro. Então, a gente pega, né, os pré-requisitos estabelecidos na vaga, então toda a vaga tem ali a descrição dos pré-requisitos, e a gente sai triando os candidatos a partir dali. Então, por exemplo, um pré-requisito que sempre tem em programa de estágio. Aceitamos alunos a partir do semestre X, sei lá, quinto semestre, quarto semestre. Esse é um primeiro corte, por exemplo, que a gente faria. Então, a gente iria lá no campo, né? Formação, iria criar o período de formação. Tem vários candidatos que mandam mensagem para a gente depois, né? Falando, puxa, eu preenchi o ano errado, ou eu não vi que estava desatualizado, a minha formação mudou. Tem como considerar? Então, prestem muita atenção nesse período de inscrição, porque qualquer vírgula, qualquer campinho ali errado, né, podem estar tirando a vaga de vocês nesse momento de triagem. Então,
por exemplo, de 20 mil candidatos, a gente geralmente corta pela metade, né? A gente avança ali com 10 mil. Qualquer vírgula, qualquer pontinho errado, então idade, CEP, ano de formação, o curso, né? Tem gente que esquece de atualizar o curso e aí fica como última formação o ensino médio. E aí, a gente acaba tirando. Então, muito cuidado com esse período de inscrição. Parece bobo falar preenche tudo com muito cuidado, mas as pessoas erram muito e a gente fica com dó, assim, porque não tem muito o que fazer. Os candidatos acabam se perdendo nesse processo, tá? E aí também a gente tem, né, sempre a etapa de testes online. Esses testes podem acontecer de diferentes formas, né? Tanto presencial, ali uma prova, de uma forma gamificada, através de uma plataforma, tem diferentes testes. E aí, geralmente, né, a gente está falando de teste de inglês, raciocínio lógico, português, teste de perfil. Cada companhia usa ali o teste, mas geralmente roda ali entre esses 4, tá? E aí, aqui eu trouxe algumas dicas também. Assim, o importante é que vocês estejam super calmos e tenham uma boa conexão de internet. Bobo de novo essa dica, né? Mas, assim, as principais plataformas deixam vocês fazerem o teste até 3 vezes, né? Então, a gente considera que vai, sei lá, caiu energia, caiu internet, coisas acontecem. Então, a gente deixa que cada candidato tente, né, fazer o teste 3 vezes. Se você não tiver com uma boa conexão de internet, esquece, volta depois para fazer o teste. Porque já aconteceu dos candidatos ficarem atualizando a página e o sistema identificar que ele fez as 3 tentativas. E aí depois, assim, por uma questão boba, que é a conexão, vocês acabam perdendo a chance de fazer o teste. Então, certifiquem que vocês estão com uma boa conexão, que vocês estão bem para fazer a prova no dia. E se não tiver, desliga o computador, volta em outro momento, tá? Um outro ponto, assim, reserva um período do dia que você sabe que você vai funcionar melhor, né? As empresas geralmente dão um prazo de 1 semana, 10 dias para fazer uns testes. O que a gente percebe é que todo mundo deixa para a última hora, né? Então, o prazo acaba meia-noite, 10h50 e pouco, o site dá um super pico, tá todo mundo fazendo. Não deixem para a última hora, vocês vão fazer correndo, se organizem melhor, né? Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que prefere fazer à noite. Então, se programem para fazer isso, tá? Um outro ponto é deixa caneta, papel perto de vocês, assim, a maioria dos testes são testes de lógica, sabe aqueles testes de fazer desenho, de pensar em qual é a próxima figura? Então, é sempre bom ter uma caneta e um papel por perto, porque você consegue dar uma rabiscada ali, te ajudar nesse processo de construção. E também treino, assim, na internet dá para achar um monte de teste online grátis. Também tem muita companhia, principalmente consultorias e o mercado financeiro, usam muito o GMAT. Tem livros, cursos online para você treinar para o GMAT, né? Então, é uma etapa do processo seletivo que você consegue se preparar muito antes. E é extremamente importante que vocês, né, se destaquem nessa etapa, porque, de novo, né, qualquer meio ponto a menos pode tirar a vaga de vocês, então a ideia aqui é que vocês sempre tenham a melhor performance possível. E um outro ponto também interessante é que as plataformas só deixam você fazer o teste de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Então, a GUP, por exemplo, que a gente usa é de 6 em 6. O vagas.com também, se eu não me engano, é por semestre. Então, se você for mal num teste, não é que você foi mal só nesse processo seletivo. Todo o seu semestre, qualquer plataforma e companhia que use aquele teste, vai ficar com aquela nota, né? Então, é importante que vocês dediquem um tempo, porque isso pode, né, representar, essa nota pode representar vocês durante os próximos meses. Então, muito cuidado com essa etapa de testes, tá? E aí, trouxe também, geralmente a gente sempre tem a etapa de dinâmica em grupo. Ela pode ser feita só com RH, com os gestores, mas sempre tem uma etapa de dinâmica em grupo. E geralmente elas seguem esse roteirinho, né? Então a gente sempre tem uma apresentação pessoal, que é um pitch, e se preparem para isso. É inevitável, toda dinâmica vai ter uma apresentação pessoal. Ela pode acontecer no começo, no final, mas em algum momento o recrutador vai pedir para vocês levantarem, né, ou abrirem a câmera e se apresentarem. Geralmente, né, a gente dá ali de 1 a 3 minutos para cada candidato se apresentar. Se preparem para isso, né? Vocês já sabem que vocês vão ter que fazer
essa etapa no processo. Então, treina em casa, apresenta para a mãe, apresenta no espelho, pensem, né, no storytelling, o que vocês querem falar. Aqui o recrutador, ele está avaliando desde a gestão do tempo, né, então eu dei 1 minuto, o candidato falou em 15 segundos, putz, ele não soube usar o tempo que ele tinha, ou então o candidato ficou lá, né, divagando e falando em 5 minutos, ele não é objetivo, né, não entendeu o briefing. Então, a gente avalia desde a gestão do tempo, como é que vocês administram o tempo dado, até, assim, a linguagem corporal, se vocês estão nervosos ou não, se vocês, né, conseguem trazer pontos de destaque na história de vocês, faz sentido? Então, assim, tentem pensar numa linha cronológica, o que eu quero trazer nesses 2, 3 minutos para me destacar de todo mundo, né? Então, treinem esse ponto que é bem importante. Então, tem a administração do tempo, né, que a gente avalia na apresentação pessoal, mas também durante a resolução do case. Então, todo o processo de dinâmica sempre tem esse início, né, que o recrutador faz uma apresentação institucional, vai pedir para vocês se apresentarem, depois eles partem para a resolução do case. O case geralmente é sobre o desafio da companhia, o modelo de negócio. Então, o recrutador sempre vai jogar ali algum desafio para vocês e deixar que em grupo vocês resolvam, né, e tragam alguma proposta. Dentro dessa etapa aqui da dinâmica, a gente está de novo avaliando a administração do tempo, né? Então, vamos supor que a gente fez 3 perguntas e 30 minutos para responder. Como é que o grupo se organizou em questão do tempo, né? Tem geralmente candidatos que falam, gente, deixa que eu controlo aqui o tempo, eu vou ficar avisando vocês. Ou tem grupo que esquece total do tempo e fica ali divagando na primeira pergunta e nem consegue responder todas. Então, o tempo aqui, de novo, é um quesito importante. Outro ponto é a participação e interação com o grupo, né? Como é que vocês constroem, trabalham em conjunto para chegar na solução? E aqui a gente tem aquelas figurinhas já marcadas, né? Tem um candidato que a gente fala, meu Deus, não é possível, essa pessoa desistiu, né? Que é o candidato que vai super bem na apresentação pessoal e por algum motivo, na interação com o grupo, ele fica quieto, ele não contribui, ele não traz ideias, então ele fica ali só assistindo, né, os outros discutirem. Tem o candidato que quer assumir a liderança e aí tem 2 formas de fazer isso, né? Tem o candidato que vai para uma linha mais agressiva e quer impor as suas ideias, não é isso, e essa é a minha opinião, essa é a certa, que não ouve as opiniões dos outros, né? Que quer ali liderar a qualquer custo. E tem a pessoa que faz a liderança, né? Chamando os outros para participarem. Então, ele expõe a ideia dele, né? Então, essa é a minha opinião, mas eu queria saber o que a Aline acha. Aline, o que você acha? Né? Então, geralmente é o candidato que percebe que, sei lá, o Renan desistiu, né? Aquele candidato que abandonou a dinâmica. Ô, Renan, tô vendo que você tá quietinho aí, qual que é a sua ideia? Qual é a sua opinião? Então, sempre tem, né, os candidatos que puxam a liderança do time. Dá para ser feito de uma forma positiva, né? E também cuidado para, nessa ansiedade de querer assumir a liderança, não acabar atropelando os candidatos. Então, aqui o que a gente está avaliando? Se vocês conseguem expor as suas ideias e defendê-las, porque provavelmente vai ter alguém que discorda de você. Então, putz, dei uma ideia, alguém discordou. Eu fico quieto e aceito, eu brigo com essa pessoa, ou eu tento chegar no acordo e explicar meu ponto de vista, como é que eu reajo a isso? Como é que vocês se comportam em equipe, assim, no sentido de ouvir a opinião do outro, né? Então, eu tenho a escutativa, eu me preocupo com a opinião dos demais, como é que vocês fazem a gestão do tempo? Então, é mais ou menos isso que a gente também está avaliando nessa etapa de case. E aí, sempre também tem a apresentação final. Vocês vão ter que apresentar para o recrutador o que foi que vocês discutiram. O recrutador vai ter avaliado vocês, acompanhou toda a dinâmica, mas ele quer ver essa etapa final. Por quê? Também tem aqui as figurinhas carimbadas. Sempre tem o cara que não participou das discussões, né, não contribuiu em nada e quer aparecer no minuto final lá na apresentação, vendendo a ideia para o vendedor, falando, olha, a gente trabalhou super bem em conjunto e quer pegar a onda do time. Então, sempre tem essas figurinhas, né, cuidado para não ser esse cara. Tem também, né, a pessoa que trava, assim, que ela vai muito bem na discussão em grupo, então a hora que ela tá ali só na discussão, trabalhando no case, ela consegue
trazer os seus pontos, mas no momento de apresentação, ali na frente de todos, do recrutador, ela dá aquela travada. Então, também cuidado com isso. E aí a ideia é que a gente avalie, né, também de novo, linguagem corporal, se as propostas que vocês trouxeram fazem sentido com a discussão de grupo. Já aconteceu, por exemplo, em dinâmicas que eu assisti, do grupo como um todo durante a discussão, decidir que eles iam pela alternativa A. E aí, no momento da apresentação final, o cara que ficou de representante do grupo, que queria a alternativa B, apresentou toda a dinâmica ali como se fosse B. E aí, assim, a gente vai percebendo esses pontos. Então, a ideia é que a gente possa avaliar desde o momento da apresentação pessoal até a apresentação final, como é que vocês trabalham, né, em conjunto e como é que vocês se comportam. E aí, um grande fator de sucesso é conhecer a empresa e o mercado. Tá? Então, pesquisem muito sobre a companhia, sobre o modelo de negócio. Então, aqui a gente sempre faz algum case com essa temática. E aí, eventualmente, né, vocês passando, sempre tem a entrevista com o gestor. Então, é importante que vocês se preparem muito para essa etapa, e dá para se preparar, tá? Então, se vocês conseguirem, né, tentem saber quem é o recrutador ou quem é o gestor que vai entrevistar vocês. Pergunta para o RH, né? Você pode me falar qual é o nome do gestor? E aí procura ele no LinkedIn, tenta entender qual é o histórico dele, onde é que ele já trabalhou, que curso que ele fez. Então, tenta estudar quem é que está te entrevistando, né? Pensa também, de novo, né, na sua apresentação pessoal, né? Então, um pequeno detalhe é roupa, né? O dress code. Perguntem também. Alguns candidatos ficam com medo de perguntar para o recrutador se tem algum dress code. E aí, o que acontece? Por exemplo, na B2W a gente não tem dress code, assim. Na verdade, a única regra é não pode ir de chinelo, por uma questão assim, de segurança, até para as pessoas não tropeçarem e tudo mais. E também com camiseta de time, porque a gente descobriu que as pessoas não têm maturidade para falar de futebol, tá? Então, não pode camiseta de time e nem chinelo. O resto tudo pode. E aí já aconteceu de os candidatos chegarem de terno, gravata, roupa super social, e o gestor tá de bermuda e uma camiseta do Pokémon, sabe? Então a gente percebe que o candidato e o gestor ficam ali numa situação tipo, putz, você não pesquisou da companhia, você não sabe qual é a nossa cultura. Então perguntem, né? Na dúvida, pergunta, tá? Então, dress code é um ponto importante. Vai confiante, né? Acho que segurança é um ponto mais importante assim durante o processo seletivo. O gestor quer saber da sua história e, vocês são donos da verdade, é a sua história. Então não tem por que ficar nervoso, né? Então vai confiante. Cuidado com a linguagem corporal também, sua e do entrevistador. Então, sua no sentido de cuidado com cadeira que gira, assim. A gente já pegou candidato que fica, não sei se vocês estão me vendo, assim, mas que fica girando na cadeira, né? Ou então, meninas, cuidado com a mão no cabelo, assim, de ficar muito nervosa, ou de ficar apertando muito a mão, a ponta da mão ficar vermelha. Então, cuidado com essas linguagens corporais. E também presta muita atenção no seu recrutador, né? No entrevistador. Você falou alguma coisa, você viu que ele sorriu, ou que ele fez uma cara meio, né, de dúvida, se ajeitou na cadeira, vai sentindo o recrutador. Você está sentindo que ele está gostando daquilo que você está falando, falou alguma coisa, você percebeu que ele não reagiu tão bem, esquece esse ponto. Então, vai fazendo leituras também durante a entrevista, tá? E aí também estrutura sempre a sua apresentação em ordem cronológica, né? Sempre trazendo das passagens mais antigas para o mais recente. E aí, como é que vocês podem fazer isso? Trouxe aqui uma metodologia, não sei se todos conhecem, que é o método STAR. Né? Então, toda vez que vocês forem fazer uma entrevista, pensem em situações e tentem trazer os exemplos nesse esqueminha. Né? Então, por exemplo, o recrutador, né, ou sei lá, o gestor vai perguntar para vocês: me conta por que você quis fazer esse curso, como é que você escolheu esse curso que você está fazendo? Uma pergunta básica, né? Então, tentem trazer sempre nessa metodologia. Então, primeiro, sempre tragam a situação que você estava. Né? Então, olha, eu estava lá no meu ensino médio, percebi que eu estava numa escola que não estava tão bacana, eu fui procurar um ensino médio técnico, porque eu queria, né? Então, pensem na situação, no contexto em que vocês estavam inseridos, né? O que vocês precisavam ali de tomar de decisão, né? Putz, eu ia fazer um ensino médio regular, eu ia fazer um técnico, eu ia fazer cursinho. Qual que era a decisão ali que vocês precisavam tomar?
Ou ia fazer administração, ia fazer medicina? Qual que era o desafio que vocês tinham ali? Né? Qual que era a tarefa? Qual foi a ação que você tomou? Né? O que de fato você fez? E qual que foi o resultado? Estruturando, né, a sua resposta dessa forma, você vai garantir que você contextualizou, que você explicou o problema, mostrou qual foi a sua ação e também qual foi o resultado, né? Porque muitas vezes a gente pergunta alguma coisa pro candidato, por que você escolheu o curso que você estava fazendo? Porque meu pai é formado, e aí eu gostei do curso e eu fiz. Então, tentem explorar um pouco mais, né? Tentem trazer uma história que vai envolver o entrevistador, que vai contar um pouquinho do seu processo de tomada de decisão. Aqui a gente consegue avaliar vários pontos, tá? Então, essa é uma boa dica para quem for fazer entrevistas, usem o método STAR. Para qualquer ponto, tá? Desde me conta qual foi o seu último estágio até o que você gosta de fazer no final de semana, o que você fez no último feriado. Então, tenta sempre pensar nesse roteirinho, nessa forma de estruturar respostas, porque aí elas ficam bem completinhas. E aí, aqui, só para a gente fechar, né? Sei que a gente está chegando aí no nosso tempo final, queria trazer para vocês algumas dicas de LinkedIn, de currículo, né? O que colocar, o que não colocar nesses pontos. Então, falando de LinkedIn, é importante que vocês atualizem perfil, capa, foto. De novo, Camila, sério que você está falando isso, que precisa colocar foto? Mas vocês não acreditam quanta gente tem LinkedIn e não tem foto, né? Então, o recrutador, ele quer ver tudo, né? Então, desde o seu histórico, quer ver então, qual é a sua personalidade, então coloca ali todas as informações, tá? Cria um resumo pessoal, né? Então, sempre coloca ali um parágrafozinho ou uma frase que demonstra o seu momento profissional. Então, o que você está fazendo, o que você gosta de fazer, né? É sempre importante que vocês também atualizem o cargo e as atividades de vocês. E aí, aqui um ponto muito importante, que pouca gente sabe, é a questão de palavras-chave no perfil do LinkedIn. Eu trouxe aqui um print, eu até já mudei, nem tá mais assim, mas trouxe aqui para vocês. Sabem essas palavras que ficam abaixo do nome? Muita gente acha que é uma legenda. E aí a gente, não sei se vocês já viram no LinkedIn, mas tem frase assim do Bill Gates aqui. Tem gente que coloca poema, tem gente que coloca, enfim, qualquer coisa. Aqui não é uma legenda, tá? Isso aqui é um campo de palavras-chave pelas quais os recrutadores vão buscar vocês. Então, a gente aqui do lado de recrutador, de empresa, a gente tem uma plataforma do LinkedIn, que é o LinkedIn Recruiter, em que a gente consegue fazer buscas muito avançadas lá. E uma dessas buscas é jogar palavras-chave. Então, por exemplo, se eu quiser procurar um analista comercial, eu posso digitar lá comercial, negociação, hunter. E aí o LinkedIn vai me trazer todas as pessoas que têm essas palavras-chave no perfil. Então, pensem, né? Quais são as palavras-chave pelas quais vocês querem ser encontrados? Camila, eu não sei ainda, né? Eu não tenho nenhuma experiência, nunca trabalhei. O que vocês podem fazer é dar uma pesquisada na rede e procurem pessoas que têm o trabalho que vocês gostariam de ter. Né? Então, eu gostaria de ser um analista comercial, gostaria de ser um estagiário em BI, né? Trabalhar com data science, ou mercado financeiro. Dá uma pesquisada nesses perfis. O que geralmente as pessoas colocam? Tá? Então, é importante que vocês deixem atualizado e, por favor, não coloquem trechos de música, nenhuma frase do Bill Gates, do Steve Jobs, porque vocês não vão ser encontrados pelos recrutadores. Às vezes, vocês podem ter o perfil super aderente àquela vaga, vocês são uma pessoa certa, mas o recrutador não está te achando, tá? Então, cuidado com esse ponto. Atualiza suas informações de contato. Tem muita gente que a gente vai abordar pelo LinkedIn, não tem um e-mail, não tem um telefone de contato, ou se tem, está desatualizado, só cai na caixa postal. Tem muitos candidatos, assim, a gente tenta entrar em contato e não consegue, então muito cuidado. E outro ponto também é que se vocês deixaram o contato de vocês em alguma plataforma de emprego, atendam o telefone, tá? Então, o que acontece? Eu sei que eu faço isso também, tá? Se tem algum número desconhecido no meu celular, eu nunca atendo, porque eu acho que ou é a Vivo, ou enfim, banco querendo me oferecer cartão de crédito. E eu nunca atendo. E geralmente os candidatos não fazem isso. E aí pode ser que vocês estejam perdendo alguma oportunidade de emprego.
né? Então, o que a gente faz aqui quando a gente está em processo seletivo? A gente liga, manda mensagem agora no WhatsApp, manda e-mail, manda mensagem pela plataforma, a gente manda em todos os canais. E mesmo assim, tem candidato que não vê. Já aconteceu, assim, de meses depois do processo seletivo ter fechado, a gente receber mensagem do candidato de, olha, putz, eu vi agora que estava aqui no meu spam, estava aqui no meu e-mail, eu perdi o prazo, dá para considerar, a vaga ainda está aberta, então cuidado com isso. Se vocês estão procurando ativamente emprego, estejam abertos, tá, a receber ligações, às vezes vai ser a Vivo, né, mas pode ser que seja a Vivo querendo te contratar e não te oferecer algum serviço, tá? Então, cuidado com isso. Também participa de grupos, né? Então, dá uma olhadinha, assim, quais são os seus interesses, né? Então, voltando lá nas âncoras de carreira, depois você fez toda essa reflexão, putz, entendi que mercado financeiro é para mim, ou não quero trabalhar numa companhia digital tipo a B2W. Tenta fazer parte dos grupos, né? Então, tem grupos desde treinamentos, grupos para falar de temas. O LinkedIn tem um ranking muito legal que chama Top Voices. São perfis, né, de pessoas que publicam, que trabalham ali diariamente no LinkedIn, super bacanas para seguir. Então, tem gente falando desde diversidade, falando de empreendedorismo, falando de mercado financeiro, falando da indústria. Então, sigam essas pessoas que são referências naquele assunto que você gosta, para você não só conseguir criar uma rede de network, mas também usar ali a plataforma como uma fonte de desenvolvimento, de aprendizado, tá? E um outro ponto bem legal que poucas pessoas usam é o ponto de recomendação. Então, lá no LinkedIn, lá no final, vocês vão ver que tem uma parte, né, de recomende uma pessoa ou uma pessoa te recomendar. Façam isso, né? Pode ser entre vocês mesmos ou pode ser com um professor. Então, eu acabei de fazer uma iniciação científica com um gestor, com um professor. Pede para ele te recomendar lá no LinkedIn, ou acabei de fazer um trabalho na minha Jota, um trabalho em grupo com o meu time que funcionou super bem. Vamos cada um escrever uma recomendação. Isso torna o LinkedIn de vocês mais forte, né? Mostra para o recrutador o quanto vocês trabalham bem em equipe, ou uma visão de uma pessoa falando bem de vocês. Então, tentem criar essa rede de recomendações. E não precisa ser nada profissional, vocês, entre vocês mesmo, alunos, colegas de classe, conseguem fazer um para o outro, tá? E aí, aqui, uns pontos, né, do currículo. A gente já fez várias oficinas de currículo para ajudar o pessoal a montar. E aí, eu acho que aqui é o ponto mais importante que pouca gente sabe e pratica. É importante que vocês construam um currículo para cada vaga, tá? Então, o que geralmente o pessoal faz? Cria aquele currículo padrão, um genérico, e eu saio distribuindo por aí para diferentes empresas, para diferentes posições. É importante que você não é inventar, tá? Cuidado, é adaptar as informações que estão ali no currículo de vocês para aquela vaga que vocês estão procurando, tá? Então, por exemplo, trouxe aqui algumas informações. Pode dar uma economizada, assim, na quantidade de dados pessoais, assim, tem gente que só falta colocar o CPF da mãe, assim, tipo, sanguíneo é tal, sabe? Então, acho que informações essenciais que não podem faltar num currículo. O nome completo, telefone, e-mail, né, atualizados, o endereço de perfil no LinkedIn, se vocês tiverem, né, a cidade onde vocês moram, né, e se vocês têm disponibilidade para mudanças, então pode ser que eu esteja em São Paulo e estou procurando uma vaga no Rio, então posso sinalizar isso lá nos meus dados pessoais, então resido em São Paulo com mobilidade para o Rio de Janeiro, por exemplo, né, e data de nascimento, idade, na minha opinião, deveria ser opcional, tá? A gente tem trabalhado muito aqui dentro, e acho que é um movimento do mercado de fazer recrutamentos às cegas. O que significa isso? Realmente vai avaliar os candidatos pelas competências e pelas experiências. Então, data, sexo, enfim, esses pontos não deveriam ser importantes e, para mim, eu sempre tiro, tá? Então, por exemplo, no meu currículo não tem a minha idade, eu deixo só a cidade, o perfil do LinkedIn, nome, e-mail e telefone. É isso, tá? É importante que vocês especifiquem uma área de atuação, né? Então, por exemplo, eu faço administração, mas eu tenho interesse em marketing digital. Por quê?
né? Ou eu tenho interesse em tecnologia. Deixem claro, né, qual que é o perfil de vocês, o que vocês estão buscando. Outra coisa importante também é descrever a formação de vocês. Tem muita gente que não atualiza isso ou escreve de uma forma meio estranha, então é importante deixar aqui bem sinalizado. Então, o formato que eu recomendo é esse. Então, sempre coloca na frente o que é, né? Então, é mestrado, é graduação, é curso técnico, do que é aquele curso, a temática, né? Então, é biologia marinha, administração, é economia, a instituição de ensino, né? A data de início, se está em curso ou se já concluiu a data de término. É importante vocês sinalizarem isso, principalmente se estiverem buscando programas de estágio, né, e vagas de estágio de trainee. A data de conclusão é sempre um corte que os recrutadores usam, né? Então, trainee geralmente até 2 anos de formado, então é importante que vocês estejam isso atualizados. E estágio, você tem que ter obrigatoriamente, até por conta da lei, você precisa estar cursando o curso. Então, deixa bem indicado, né, para não ter nenhuma dúvida, o recrutador não achar que você já se formou, ou então que você abandonou o curso. Então, deixa bem sinalizado o que você está fazendo ainda, o que está em andamento, o que já terminou, tá? Faça um resumo das suas qualificações e, assim, sempre colocando do mais recente para o mais antigo. E aí é importante que ao longo do tempo vocês vão reciclando esse currículo, né? Então, por exemplo, hoje eu estou numa posição de coordenação. Se eu fosse procurar um próximo passo de carreira, seria uma vaga de gerência. Será que quando eu for procurar uma vaga de gerente, faz sentido eu colocar minha experiência lá atrás, no centro acadêmico e no meu estágio? Acho que não, né? Eu posso ir tirando essas experiências mais antigas. Então, o currículo, assim, é uma coisa bem móvel, assim, vão atualizando sempre que vocês forem prestar um novo processo seletivo, tirando informações muito antigas, ou então tirando atividades ou incluindo atividades de acordo com o perfil da vaga, né? Então, por exemplo, eu estou prestando um processo seletivo para uma vaga de estágio em marketing. Poxa, eu fiz um curso de marketing digital na TV online, acho que faz sentido eu colocar, vou botar lá. Eu fiz um curso de, sei lá, deixa eu pensar alguma coisa aqui, de linguagem de programação Python. Isso tem muito a ver com marketing? Acho que não. Então, acho que dá para tirar, tá? Então, cuidado, avaliem bem a vaga que vocês estão procurando e quais são as competências e os cursos que vocês têm que fazem sentido para aquilo. O que a gente já pegou, assim, candidato de estágio, que o currículo tinha 3 páginas e as 2 últimas páginas eram só cursos online que ele fazia. E aí, cursos online, assim, que não tinha nada a ver com a vaga, sabe? Desde educação financeira até linguagem de programação. Você via que era aquela pessoa que fazia muitos cursos, o que é muito bacana, mas que ele não teve o cuidado de identificar o que fazia sentido ou não para aquela posição. Então, avaliem isso, tá? E aí, sempre tragam, né, cursos e também experiências no exterior, projetos sociais, voluntariado, qualquer atividade extra, também faz muito sentido aqui, tá? E aí, assim, o que não colocar, tá? Cuidado. No currículo ou no LinkedIn, tá? Eu não coloca, no LinkedIn eu colocaria, tem que colocar foto, mas no currículo eu não colocaria. E se colocar, muito cuidado com isso, porque parece bobo de novo, mas a gente já viu. Tem candidato que coloca a foto na praia com cerveja na mão, ou a foto com a camisa do futebol, ou foto, a gente já viu, né, candidato de programa de estágio, com foto do Abadá, assim, no meio do Tusca, o cara, no meio da economia, com aquela foto. Então, assim, cuidado, porque é uma foto profissional, né? Então, pode ser uma parede branca, assim, do peito para cima. Então, cuidado com a foto que vocês vão colocar, tá? Cuidado também com e-mails de gosto duvidoso, né? Então, se vocês estão procurando emprego e tem um e-mail pessoal, assim, que não tá tão legal, cria um outro e-mail, né? Então, eu tinha uma amiga que a gente sempre zoava dela, que o e-mail dela era muito antigo, né? Quando ela estava ainda, acho que no ensino fundamental, era larigatinha, @ sei lá, alguma coisa.com. E aí, quando ela foi começar a procurar emprego, ela estava mandando esse e-mail, que foi o que ela sempre usou. Eu falei, pelo amor de Deus, para de ser louca, cria outro. Você não vai mandar para o gestor ou para
pro recrutador um e-mail, né? Larigatinha, arroba sei lá o quê. Então, cuidado com isso, tá? Também tem bastante candidato que tenta incrementar os currículos com informações extras, e aí o pessoal é bem criativo. Eu já vi currículos com gráficos, né? Então, tinha candidato lá que sinalizava que ele tinha 45% de inglês. O que é isso? O que significa ter 45% de inglês? Ou então eles colocavam gráficos ou foto, né, de exemplificando quais eram os hobbies deles. Então, muito cuidado. Às vezes você pode ter a melhor das intenções e querer ser super criativo e se destacar, mas pode não passar a melhor das impressões, né? Então, por exemplo, a Aline lembra disso. A gente recebeu uma vez no RH, lá da B2W, uma caixa de brigadeiros. Um candidato deixou lá na recepção pra gente uma caixa de brigadeiros e acho que cada brigadeiro tinha tipo um númerozinho, alguma coisa assim, e na cartinha tinham as competências dele. Super criativo, mas a hora que a gente foi olhar as competências, não tinha nada a ver com a companhia, não tinha nada a ver com a vaga que ele estava procurando. Então, se atentem com isso, tá? Então, olhar para requisitos, olhar pelo perfil que o recrutador está procurando, é bem importante. E acho que era isso, gente. Deixa eu tentar aqui voltar para a página inicial. Acho que eram esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Assim, são mais pontos gerais. Eu sei que tem muitos mitos, né? A gente fica muito nervoso, ansioso quando vai participar de um processo seletivo, mas na verdade não tem muito porquê. Dá super para a gente se preparar para esses momentos, tá? E aí eu vi que o Henrique levantou a mão, não sei se tem alguma dúvida. Pode falar, Henrique. Alô? Acho que agora foi, beleza. Tava um pouco... Alô, beleza. Agora sim. Então, eu tenho uma dúvida bem simples, na verdade. Queria primeiro agradecer pela apresentação, que foi bem esclarecedora, assim, foi muito boa mesmo. E também queria tirar uma dúvida sobre a apresentação pessoal, né? Uhum. Vocês, em uma apresentação pessoal, é melhor fazer uma apresentação sobre seu desenvolvimento pessoal, então gostos pessoais e tudo mais, ou então um desenvolvimento mais profissional, digamos assim? As duas coisas, tá? Quando a gente olha para um candidato, acho que o RH também vem se atualizando, tá? Então, o modo de recrutar, o modo de avaliar os candidatos tem mudado muito nos últimos anos. E o que a gente tem discutido muito aqui, o que a gente tenta trazer, pelo menos nos processos seletivos da B2W, é que nós somos seres humanos únicos, né? Eu não consigo separar a Camila do ambiente profissional, a Camila do pessoal. Eu sou um ser humano completo, né? Então, tenta mesclar essas duas coisas. Acho que dá para trazer os dois pontos. Né? Acho que mais importante do que você vai falar é como é que você vai trazer esse ponto. Tem muita gente que pergunta para a gente, tipo, olha, eu não fiz intercâmbio, eu não fiz nenhum projeto social, eu não fiz nada, né? Só tô passando, tentando sobreviver na faculdade, passando nas matérias. O que eu conto? Né? O que eu falo numa apresentação dessas? Porque os candidatos que vão estar ali comigo vão falar que fizeram intercâmbio em 3 países, que falam 3 línguas. Então, acho que muito mais do que o conteúdo em si, é como é que você conta a sua história. Então, a gente já viu candidatos que tinham rodado o mundo por aí e não souberam explorar isso da melhor forma possível e trouxeram isso de uma forma, assim, na verdade, até super arrogante, assim, não trouxeram de uma forma legal, com pessoas que nunca tinham trabalhado, que não fizeram nada na faculdade, e soube explorar isso. Assim, olha, eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio, mas porque eu ajudo a minha família. Então é tudo muito mais do jeito que você conta do que o conteúdo em si. Não sei se foi claro, se eu te ajudei ou não. Não, fez bastante sentido, sim. Entendeu? Obrigado. E aí, se alguém tiver alguma outra dúvida, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta. Ninguém nunca passou por um processo ou soube de alguma história que sentiu dificuldade, pensou, poxa, o que eu poderia ter feito aqui? O que será que ele estava querendo descobrir? Alguém já teve essa experiência? Eu já, vários. Vários.
E, gente, processo seletivo também, assim, acho que é prática, tá? Então, assim, o primeiro processo, a primeira dinâmica de grupo que eu fiz na vida foi para entrar numa EJ, na minha faculdade, né? E aí eu saí, eu falei pra menina que morava comigo, eu falei, gente, que vergonha de mim. O que eu fiz? Eu fui fazer minha apresentação pessoal, eu travei, eu não conseguia raciocinar. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? É costume, é prática, vocês vão ficando melhores ao longo do tempo e dá para treinar também. E lembre-se sempre que vocês estão falando sobre vocês. Como a Camis disse, ninguém mais do que você sabe a sua história, as suas conquistas, as suas vitórias. Então, respire fundo e conte, que a gente quer saber tudo. Não tem que ficar nervoso, estão falando de vocês, né? É isso mesmo. Tá bom. Bem, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, assim, a gente também está super à disposição. Pode me procurar no LinkedIn, Camila Ban, acho que a Aline também está super à disposição. Se vocês quiserem conversar, né, sobre esse tema, ou quiser que a gente dê uma olhadinha no currículo de vocês para dar um pitaco, a gente está super aberto para poder contribuir com vocês de alguma forma. Acho que é isso. Meninas, super obrigada mais uma vez por terem se disponibilizado a fazer esse papo com nossos alunos. E a gente também está super à disposição por aqui, para o que vocês precisarem aí na B2W e para o que os alunos precisarem por aqui também pelo Carreiras. Procurem a gente, aproveitem o restinho das oficinas na semana. Hoje a gente ainda tem uma visita à Braskem no final do dia, tem um papo sobre longevidade de carreira à noite e amanhã um encerramento falando sobre o futuro do mercado de trabalho ao meio-dia. Então, aproveitem, gente. Obrigada, Aline. Obrigada, Camila. E tamo junto, gente. Obrigada, Tati. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Tati. Para quem puder, eu mandei a pesquisa de satisfação aqui Excelente. no chat. Só responder, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.